Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo acumula mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Terminou sábado o jogo lá em São João del Rei, Atlético 3, Remo 1. São dois jogos e duas derrotas para o Leão. A situação do Clube do Remo começa a se preocupar, porque passa na cabeça de todos os azulinos o filme da temporada passada, que nas 4 primeiras rodadas do Brasileirão foram 4 derrotas. Nesse de 2024, dois jogos, duas derrotas. Então o sinal amarelo para vermelho já está ligado pelos lados do Baianão. E no vídeo de hoje vamos analisar como se deu essa derrota do Clube do Remo lá nas Alterosas. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando de mim, dando a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse jogo do Clube do Remo lá em Minas Gerais. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é claro, vamos abordar o Clube do Remo, a situação do Clube do Remo na terceira divisão, analisar essa derrota para o Atlético. Antes de entrarmos no jogo e sim fazer análise coletiva e individual, vou trazer aqui o campinho, é bom a gente falar da situação do Clube do Remo na atual temporada, que não é nada boa. O Clube do Remo foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil por Porto Velho, uma equipe extremamente débil, frágil, muito frágil, não está nem em divisão nacional esse ano, foi eliminado na Copa do Brasil. Depois, na Copa Verde, eliminado por rival na semifinal, perdeu também por rival o título do Campeonato Paraense e agora 2 jogos, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro da terceira divisão. É lógico que o planejamento do futebol azulino não está saindo de acordo com o programado, mas será que esse programado pela diretoria realmente dava realmente alguma, ou era concreto que ia conseguir fazer uma temporada melhor, pelo menos até esse momento? Porque tivemos várias contratações questionáveis. E essas contratações questionáveis foram questionáveis desde a sua contratação. Aqui eu analisei todo jogador contratado pelo Clube do Remo e algumas contratações que, pelo menos até o momento, não vingaram. Parecia bem evidente que ia ser difícil vingar. E o Clube do Remo manteve as contratações, mesmo sabendo de erros de contratações em temporadas passadas. Só na temporada passada, que não era esse presidente, o Tonhão era o vice-presidente Fábio Bentes, foram mais de 30 jogadores contratados. Agora, nessa temporada, mais de 20. E o mercado aberto, e haja contratação, e haja dinheiro do clube indo embora. Então é muito preocupante. A situação, por exemplo, de volantes do Clube do Remo, que novamente o meio-campo do Clube do Remo não funcionou contra o Atlético, era sabido desde o início da temporada. Mas o Remo manteve o seu grupo de volantes e não contratou, pelo menos até o momento, jogadores de qualidade para fazer essa função. Que hoje o único volante que a gente pode pegar com mais respaldo, que já deu alguma resposta, é o Jaderson. Tirando o Jaderson, não há mais nenhum. Há uma luta para encontrar um outro volante para jogar ao lado dele, que até agora nem o Catalá tinha encontrado e parece nem o Gustavo Mourinho também encontrou. E olha que o Remo contratou jogadores, teve jogador que já foi contratado e já foi dispensado, como é o caso do Daniel, já foi jogador recém-contratado que ainda a gente não conseguiu fazer uma avaliação positiva, que era no caso, por exemplo, do João Afonso. Então uma situação bem complicada esse planejamento de futebol do Clube do Remo, errando muitas contratações e muitas contratações sempre no início da temporada, desde o início da temporada, questionáveis. Na partida contra o Atlético, já entrando no jogo em si, uma partida muito ruim do Clube do Remo, que mereceu ser derrotado. E quando o jogo estava 3-1, o Atlético estava mais próximo do quarto gol do que o Clube do Remo no segundo gol. O Clube do Remo, no segundo tempo, em determinado momento da partida, conseguiu melhorar no jogo, fez o seu gol com o Silas, ficou 2-1, aí abriu uma expectativa de conseguir pelo menos empatar, mas depois o Marco Antônio foi expulso, o Atlético fez o terceiro gol. Na verdade, o Atlético fez o terceiro gol, depois o Marco Antônio expulso. Aí acabou com a chance azulina de conseguir uma reação. Mas foi uma partida também muito abaixo do Clube do Remo, principalmente novamente no primeiro tempo. Primeiro tempo muito ruim. Vários setores, ou todos os setores do Clube do Remo, não tendo rendimento. As laterais não tendo rendimento. O Natan muito mal na parte defensiva novamente na partida. A zaga batendo cabeça. Uma partida ruim, tanto do Sheldon quanto do Bispo, não fizeram uma boa partida, alguns erros individuais. O Thales muito tímido, já estou quase até no campinho, né?
O Thales muito tímido na lateral direita também. O meio-campo que não funcionou. Novamente nessa luta para tentar achar um meio-campista para jogar ao lado do Jaderson, não funcionou o meio-campo do Clube do Remo, nem em marcação e nem ofensivamente. Pavani foi o meia criativo do Clube do Remo, uma partida extremamente apagada. Matheus Anjos começou no banco de reservas, me surpreendeu porque o Matheus Anjos foi uma das principais peças do jogo contra o Volta Redonda, entrando no intervalo. Ele não começou essa partida, eu esperava que o Matheus Anjos fosse titular dessa partida. Então um meio-campo que não marcava bem, pouco criativo, e um ataque nem se fala. O trio de ataque do Clube do Remo muito pouco envolvente no primeiro tempo, ou seja, não tinha como ter um outro resultado que não fosse a derrota. Porque você pega o Atlético, que hoje está jogando muito mais bola que o Remo, e o Remo jogando fora de casa, e o Remo com essa qualidade de jogo que faltou, quando eu digo qualidade é que faltou a qualidade de jogo, principalmente no primeiro tempo, não tem como você sair para o intervalo derrotado de campo. Isso que aconteceu. O Remo perdendo o jogo e se complicando bastante na partida. Tomou 1-0, depois na segunda etapa ainda conseguiu tomar o segundo gol, descontou para o 2-1 e depois no final do jogo tomou 3-1. Na segunda etapa, entra o Matheus Anjos, entra o Silas, o Remo faz algumas substituições, o Silas atuando novamente como um ataque para a direita, dessa vez conseguiu até fazendo o gol, mas foi um segundo tempo também, que embora o Remo teve uns 15 minutos bons assim, melhores que o primeiro tempo, que não é algo muito difícil de acontecer, mas mostrou algo. No decorrer do segundo tempo também mostrou alguns momentos de certa fragilidade e não funcionou. O que me preocupa bastante desse Clube do Remo são os setores do Clube do Remo, praticamente todos os setores de campo, que não funcionam. Uma defesa insegura, o meio-campo pouco criativo, pouco participativo e um ataque praticamente nulo. Então é extremamente preocupante essa situação do Clube do Remo, esse rendimento que está tendo, e eu não colocaria só nas costas do técnico Gustavo Mourinho. Eu colocaria desde o início da temporada a formação desse plantel, que foram muitos jogadores contratados, como eu disse aqui no vídeo, até já disse 2 vezes aqui no vídeo, vou falar a terceira, contratações questionáveis, e foram formando esse plantel que hoje está no Clube do Remo. Antes de começar a Série C, naquela disputa contra o Paysandu, tanto da Copa Verde quanto do Campeonato Paraense, teve jogo que o Clube do Remo, Gustavo Mourinho, só tinha 2 volantes para colocar à disposição para o jogo inteiro. Ou seja, se o Remo joga com 2 volantes, só tinha 2 à disposição. Isso era muito pouco. Então uma situação extremamente complicada do Clube do Remo, que lógico, tem tempo de poder reagir. O Remo faz um jogo por semana, ou seja, o calendário favorece na Série C. Se tem alguma coisa boa, que não tem praticamente nada bom de você jogar na Série C, mas tem uma coisa, vamos dizer, uma pequena vantagem, é você fazer um jogo por semana, ou seja, dá para você preparar a equipe durante a semana inteira. O que a gente não vê no Clube do Remo é uma evolução e é algo extremamente preocupante o que acontece no Clube do Remo. Eu vou trazer o campinho logo com a escalação do Clube do Remo. O Remo foi a campo com o Rangel no gol. O Rangel até que foi bem, fez até uma boa defesa no segundo tempo. Na linha defensiva, Thales, Sheldon, Bispo e Natan. Como eu até disse aqui na análise do jogo já coletiva, não gostei da atuação individual da maioria desses jogadores. No meio campo, Jaderson, Curuá e Pavani. Curuá com uma deficiência muito grande, mas não é de hoje, né? Para sair jogando, então não tem qualidade para sair jogando. Ele pode até ajudar sim na marcação, acredito que ele possa até melhorar. Não fez uma boa partida também com o Atlético, mas em termos de marcação pode ser um jogador ok, mas sair jogando tem uma dificuldade muito grande. Pavani armando o Clube do Remo muito apagado, muito mal, errando passe, errando praticamente tudo. Então o Remo encontrava muita dificuldade na criação, porque o seu meia titular não esteve bem. No ataque, o Kelvin tentou algumas jogadas, mas individualmente, na parte de qualidade mesmo, de rendimento, não foi um bom jogo do Kelvin. Ronald tentou algo também pela esquerda, mas também um pouco apagado. E Ribamar é aquele centroavante que novamente passa em branco. É impressionante essa questão que persegue, parece, o Ribamar durante sua carreira toda, não só sua passagem pelo Remo, que a maioria dos jogos você não espera que ele faça gol, e foi mais um jogo que ele passou em branco. É lógico, não só por responsabilidade dele, mas no jogo também contra o Atlético ele não foi bem, e como também sua dupla de ataque jogou ao lado dele também não foi bem, o seu armador também não foi bem. Foi um Remo muito baixo
tecnicamente, e o Remo que preocupa, como eu disse aqui, preocupa vários setores do clube do Remo, que eu não vejo um desenvolvimento maior. Tem tempo de recuperação, daqui a uma semana vai jogar contra a equipe do Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa, mesmo sendo fora de casa já vai ter que buscar ponto, porque perdeu ponto por Volta Redonda. A questão não foi nem ter perdido ponto para o Atlético fora de casa, foi ter perdido ponto, 3 pontos por Volta Redonda jogando no Baianão. Então o Remo tem uma semana de preparação para tentar melhorar esse futebol, e tem que melhorar esse futebol para conseguir uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, porque se não vencer o Botafogo da Paraíba, a situação pode se complicar cada vez mais. Lembrando que se classificam os 8. É um G8 que temos na Série C, não é G4, é um G8 para você classificar para o quadrangular final. Então, você conseguir uma classificação para o quadrangular final da Série C não é coisa de outro mundo. É uma coisa que tem que ser normal para um clube como o Clube do Remo, um investimento que tem, a folha salarial que tem, você não ficar nem entre os 8 primeiros, nos últimos 2 anos já não tinha ficado. Vai ficar de novo fora dos 8 primeiros? Eu acho que o Remo pode sim se recuperar e tem por obrigação se recuperar, porque a torcida não merece passar pelo que está passando, e o Clube do Remo, vamos fazer uma análise completa desse Clube do Remo que pode vir a campo contra o Botafogo da Paraíba por causa do interesse de todos. Agora o Remo tem que mostrar um outro futebol, porque contra o Atlético, vários setores de campo não funcionaram, e durante boa parte do jogo dava para você ver uma angústia de você ver o Remo atuar da maneira que atuou, de uma maneira tão precária, tão débil, tão frágil que atuou contra o Atlético. Mais uma vez, mais uma atuação muito ruim, principalmente no primeiro tempo do Clube do Remo, que já virou rotina o Remo fazer o primeiro tempo que faz desse jeito, faltando muita qualidade de jogo. É isso, amigos. Deixe comentário de vocês o que vocês acharam desse jogo e da situação do Clube do Remo. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.